Oi, pessoal, Duda da RPS Capital. Estou mais uma vez com o Paulo de Sora, nosso CIO, responsável pela estratégia do Total Return, que teve um mês super positivo de 1,5% em fevereiro, versus 0,8% do CDI e 1% do Ibovespa. Então vamos começar por aí, Paulo, falando como que estava a nossa carteira, o que aconteceu no cenário e por que a gente teve uma performance positiva em relação ao benchmark. Boa, Duda. Foi um mês de recuperação, aí recuperamos 2/3 do que a gente tinha perdido em janeiro, agora em fevereiro. Acho que foi um mês muito forte para ativos de risco no mundo, né? Acho que Nasdaq, S&P, os dois subiram mais de 5%. Acho que se eu tivesse que caracterizar o mês passado, foi um mês onde a inflação ficou forte no mundo, mais forte do que as pessoas achavam. A atividade muito forte, então aquele medo de um hard landing ou de uma desaceleração mais forte deu lugar a até uma percepção que a economia talvez esteja ainda aquecida demais. A curva de juro nos Estados Unidos subiu quase 34 basis points, juro longo. O mercado saiu de 7 cortes aí nesse ano para o Fed para agora em um patamar de 3 cortes só, que é basicamente o que o Fed tinha traçado de plano há uns meses atrás. Então o mercado tirou praticamente totalmente aquele excesso de cortes que tinha antes, porque a economia está vindo muito forte, emprego forte, PCI, o Core PCI, que é a medida de inflação lá muito fortes. E aí os ativos reais, em termos nominais, performaram bem. Tivemos uma temporada de resultados espetaculares lá das empresas de tecnologia americana. Acho que o highlight final foi o resultado da Nvidia, né? A ação que explodiu aí ao longo desse ano. E isso puxou tudo. Além disso, né, além dessa força na economia americana, puxando os ativos de risco por lá, apesar da subida do juro, a gente viu uma recuperação da China, né? Então, a bolsa chinesa, que estava uma draga atômica no mês passado, teve uma alta aí de mais de 8%. Então, acho que o pessoal começou a acreditar que a China, de fato, na margem está fazendo mais estímulos fiscais e monetários, de alguma forma endereçando um pouco o espírito animal do empreendedor, das empresas chinesas privadas, o que fez com que a bolsa subisse por lá. Acabou que o Brasil subiu, né? A Bovespa subiu 1%, mas bem menos do que esses outros mercados. E acho que aqui o que pesou foi muito o fluxo, né? O gringo continua vendendo bolsa, né, no Brasil. Se eu tivesse que dizer, acho que o porquê, talvez cobrindo um pouco do short China com o long Brasil, que eles vinham carregando há bastante tempo, talvez essa seja uma explicação, porque do ponto de vista fundamental, o Brasil, a gente não viu nada de piora significativa em nenhum dos dados que a gente acompanha, a parte de inflação, a parte de atividade, crédito, mesmo o ambiente político não justifica o Brasil tá underperformando e essa saída grande de gringo. Então acho que é muito talvez cobrir o underweight China com esses medos da bolsa chinesa dar uma recuperada, e a China é o maior underweight dentro dos investidores de emergente. Então a gente viu uma saída aí de 25 bi de gringo no ano do Bovespa, 12 bi o mês passado. Isso tem limitado bastante o fôlego do Bovespa para estar tradando melhor, né? A gente veio com uma carteira comprada ao longo do mês, como a gente tinha falado aí mês passado. A nossa cabeça tem sido mais otimista, Brasil, já há algum tempo, e a gente não está vendo nenhum motivo para mudar esse panorama mais otimista. Mas o que fez a diferença no mês passado não foi a posição comprada tanto, que foi uma posição neutra aí, dentro do que a gente considera neutro do total return, que é entre 20% e 25%, mas foi o alfa, né? Foi um mês que a gente gerou bastante alfa, e o destaque foi para a parte dos cíclicos domésticos, uma carteira que tinha uma pegada de aplicado juro no Brasil. Apesar do juro ter subido no Brasil mais ou menos 15, 18 bips, aí no vértice 26 e 31, foi um mês onde alguns nomes cíclicos domésticos de fato tradearam bem. Acho que muito em cima de expectativa de resultados desses papéis específicos que a gente tem, com a cara um pouco melhor. Então a gente destaca aqui CVC, foi o maior contribuidor do mês, junto com a Anima. Além das home builders, a gente tem Direcional e Cirela, as duas foram bem. Eu acho que essa parte aí dos cíclicos domésticos contribuiu com mais ou menos 150 bases de ganho. Além disso, a parte de bond proxy, que é uma coisa que a gente vem carregando há bastante tempo,
também ajudou, aí destaque para a Eletrobras. Então a gente gerou aí quase 150 bases de alfa no mês. No lado negativo, o nosso fund em VEG, que andou mês passado, a gente está short. Um pouco de bancos, que a gente está short como fund para nossa carteira comprada. Então o Itaú, que subiu mês passado, acabou prejudicando um pouco. Mas a gente está com essa carteira de estar mais comprado em Beta Brasil, em cíclico doméstico, vendido em defensivos. Então a gente acaba perdendo dinheiro com os defensivos andando, mesmo que eles andem menos do que o índice, acaba que absolutamente é um prejuízo. Mas no overall eu acho que a carteira funcionou. Também ganhamos algum dinheiro na nossa posição comprada em Argentina, que é uma posição pequena no fundo, os 4, 5% que a gente vem carregando, mas começou a tradar melhor aí finalmente. Então acho que foi um mês onde acho que os nossos principais investimentos funcionaram. E aí, entrando para março, comenta como tá o net gross, principalmente com essa preocupação aí de fluxo, né? Como que a gente está montando a carteira nesse cenário que você comentou e como que estão as posições agora em março? Duda, acho que a gente está vendo um pouco de esquizofrenia ali, né? A parte fundamental, a parte de análise, tanto macro quanto micro, sugerindo a gente acelerar, pisar no acelerador, e a mesa, a parte de trading, enfim, acompanhando os fluxos, falando, olha, não fica tão animado, porque eu não estou vendo de onde esse fluxo vai vir para jogar essa bolsa para cima. De fato, se você contar tudo que o gringo comprou de novembro para cá, mais o que ele já vendeu mais da metade do que ele tinha comprado. Então, ele tinha entrado aí de novembro para cá, cerca de 50 bi, e já saíram no ano 25, né? Então, teria mais 25 se eles fossem zerar 100% do que eles compraram ali naquele início, no rally do início de novembro, ali, final de outubro, início de novembro. Eu não vejo motivo para eles tirarem totalmente o pé, acho que os fundamentos do Brasil são bons, mas a verdade é que a Bolsa Americana está muito forte, as 7 grandes lá, as Magnificent Seven, performando muito bem, nós estamos num mega long momentum global, então os modelos de long momentum estão funcionando absurdamente, né? Então Bitcoin, a Nvidia, Meta, a gente até tem uma posição aqui pequena em Nvidia e Meta, não é o nosso mandato principal, a gente tem participado meio com cabeça de trend following, mas a verdade é que enquanto for essa a dinâmica, né, de tendência de alta, daquilo que está subindo continuar subindo, fica difícil justificar um movimento mais forte de Brasil, que teria que vir a partir de uma reversão de tendência, com o investidor querendo comprar coisas mais ligadas a PIB, mais com cara de early cycle, commodities. Uma coisa boa que tem ajudado, eu acho que a gente está com a cabeça mais construtiva, de fato a China, tem tradado melhor, isso de alguma forma ajuda a gente aí na parte de commodities, balança de pagamento, câmbio mais estável, e é um dos pilares do porquê tá otimista com o Brasil, mas a verdade é que a gente está controlando um pouco o risco do fundo, não estamos ali totalmente exposto no direcional, estamos concentrando o risco no gross, então a gente está com mais ou menos 170% de gross no TR, o net tem oscilado entre 20 e 30, talvez por fundamento era para estar 40, 50, mas olhando para fluxo, infelizmente, e para a dinâmica de trading mesmo, a gente ainda está segurando um pouco o net do produto. A ideia é continuar assim, oscilando entre 20 e 30 e tentando gerar alfa aí nas nossas teses que funcionaram mês passado em fevereiro e agora em março até, já estamos aí no início do mês, também foi um início forte para a gente. As coisas continuam funcionando ali na escolha setorial, temática e de papéis. Tá, então mesmo os papéis que andaram bastante, você comentou CVC, as construtoras seguem na carteira. A gente, então, como os 4 principais temas da carteira hoje são o mesmo que eram, eu diria, essencialmente 3 meses atrás. A gente tem mudado pouco os temas. Aumenta o tamanho, diminui o tamanho, a medida do price action. Mas a gente tem as construtoras, com foco nas condutas de baixa renda, maior posição direcional. Mas também estamos com posição em Cyrela, para pegar aí um pouco mais o ambiente de juro para baixo, que a gente acha que é uma tese que a gente quer carregar ao longo desse ano, o juro no Brasil ser mais baixo do que estão nas curvas, né? Então o mercado está parando o corte do BC perto de 9,5
e depois o juro volta a subir a partir do ano que vem, a gente acha que o fundamento suporta a tese de que o juro vem um pouco para baixo de 9 e fica nesse patamar abaixo de 9 por um tempo. Então a gente quer estar com essa carteira aplicada na bolsa. Então, home builder baixa renda é um tema. A gente tem um outro tema que tem a ver com isso, que são as bond proxies. E aí a posição maior é Eletrobras agora. A gente taticamente reduziu um pouco a posição em Sabesp, que tinha sido uma posição que a gente construiu lá atrás, antes da eleição do Tarcísio. A gente veio carregando todo esse tempo. Agora a gente taticamente resolveu reduzir com o papel perto de R$80, que a gente acha que vai ter agora o processo de privatização. Provavelmente o preço da oferta deve ser alguma coisa ao redor desses 80. E aí vamos ver quem vai ser o investidor estratégico, se vai ter. E aí a gente ter mais detalhes da configuração da legislação, do modelo regulatório, para a gente voltar a pensar no nosso target de empresa privada bem tocada, que é alguma coisa na nossa cabeça entre 110 e 120 reais. Mas taticamente reduzimos um pouco, seguimos com posição no setor de educação, com foco em Ânima, distribuidoras de combustível, que também estão indo super bem do ponto de vista operacional, também tem um link com o consumo doméstico, não é tão discricionário, mas tem uma pegada de estar exposta ao PIB Brasil, a maior posição é Vibra. Então acho que na parte de cíclicos, a gente continua com a posição em CVC, aí é um caso específico aí do time bottom-up, que está gostando bastante aí do turnaround que está acontecendo com a companhia. Arcos Dourados é uma outra posição importante, que também a gente vem carregando há bastante tempo. Então, eu diria que a gente está com uma posição em vários temas, vários papéis e setores que tem a ver com esse call de juro para baixo. Seguimos com posição pequena em commodities. Hoje, a nossa maior posição é um pouco as júniors brasileiras, 3R Recôncavo, um pouco pelo desconto que elas ficaram nesse último período, e acreditando que pode sim ter uma transação entre as duas empresas, e aquela Vista, que é a empresa de petróleo na Argentina, que tem sido a melhor ação dentro do nosso portfólio como um todo, já há bastante tempo, não para de subir, a gente segue bastante otimista com o fundamento da empresa, e junto com isso uma visão construtiva também lá da Argentina, da mudança econômica que está acontecendo por lá. E aí a Vista tem sido uma posição importante, assim como uma posição que a gente tem em YPF, que é a Petrobras Argentina, né? São duas posições menores por causa do beta, né? Um negócio muito arriscado, as duas somadas dá mais ou menos uns 3,5% do fundo, mas tem contribuído positivamente e seguimos com a cabeça aí otimista lá para a Argentina. Então, acho que essas são as principais posições. Então, a carteira bem aplicada em Juro Brasil. E aí, na ponta de hedge, né, na ponta defensiva, a gente segue short bancos tradicionais, com uma maior posição short em Bradesco, e em coisas mais defensivas domésticas. A gente está short Raia, a gente está um pouco short VEG, a gente está short B3, empresas que estão com um momento operacional não tão favorável e tem funcionado como funding para a gente, e na cabeça continuar com essa ideia no fundo, pelo menos até que o cenário mude. Acho que se tivesse que falar de risco, né, que a gente começou a debater um pouco mais aqui, tempo atrás o risco era um hard landing americano, ter uma recessão por lá, e aí isso trazer, né, problema de demanda no mundo e uma desaceleração mais abrupta da economia. Acho que hoje está bastante claro para a gente que o risco está mais do outro lado. A economia está forte demais ainda, e aí talvez esses cortes de juros que estão embutidos nas curvas no mundo inteiro serem exagerados, porque a economia está forte demais. Claramente a gente está vivendo uma certa euforia em alguns ativos financeiros, que não combina com o late cycle econômico que a gente está vivendo. Então aí não preciso falar, o Bitcoin não para de subir, de um jeito assim até, parece que a gente está com juros zero no mundo e fazendo QE. Na verdade nós estamos com juros de 5,5 e fazendo QT. Então isso me preocupa um pouco, a gente de repente acordar e perceber que talvez o Fed não possa cortar o juro, talvez tenha que subir juro, porque a economia segue resiliente demais. Não é o cenário base, mas é um cenário alternativo que hoje a gente tem pensado bastante, temos até comprado um pouco de opção de juro para cima lá fora,
para fazer um hedge um pouco desse nosso aplicado Juro Brasil, que é o principal da nossa carteira. Então hoje o nosso risco é a gente estar errado nessa tese que o juro no Brasil pode vir para baixo do 9, porque lá fora, de repente, o juro não vai cair, porque a economia está aquecida demais. Perfeito. Obrigada, Paulo. Eu que Até mês que agradeço. vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.